Em uma pequena aldeia esquecida entre montanhas sombrias, os habitantes sussurravam sobre uma criatura aterrorizante conhecida como o Arranca-Língua. Diziam que ele era um espírito vingativo que se alimentava de palavras que não deveriam ser proferidas. O mito começou há muitos anos, quando um velho contador de histórias, conhecido como Manel, desapareceu misteriosamente na floresta. Manel era famoso na aldeia por suas narrativas fascinantes, que encantavam crianças e adultos. No entanto, seu amor por desenterrar segredos antigos o levou a contar uma história proibida, uma que falava sobre uma deusa que punha os desbravadores da língua. Naquela noite fatídica, enquanto os aldeões se reuniam em torno de uma fogueira, Manel começou a narrar a história com fervor, mas a tensão no ar estava palpável. Ele mencionou o nome do Arranca-Língua. Assim que as últimas palavras saíram de sua boca, um vento frio soprou através da clareira, apagando instantaneamente a fogueira. Os aldeões, apavorados, sentiram como se uma presença maligna os envolvesse. Quando a luz voltou a brilhar, Manel havia desaparecido. Desde aquele dia, os moradores começaram a evitar mencionar seu nome, temendo as consequências. Com o passar do tempo, histórias começaram a se espalhar sobre o Arranca-Língua. Diziam que ele se escondia nas sombras da floresta, à espera de quem ousasse falar em voz alta. Os sintomas eram sempre os mesmos: a pessoa começava a gaguejar, a língua ficava dolorida, e, por fim, um grito silencioso ecoava no ar quando a criatura finalmente se revelava. Os poucos que a encontraram relataram ter visto uma sombra humana mas deformada, com garras longas e afiadíssimas. Diziam que uma única tocada delas poderia arrancar as palavras de alguém de forma literal. Certa noite, uma jovem chamada Clara, curiosa e desafiadora, decidiu que iria investigar o mistério do Arranca-Língua. Ignorando os conselhos dos mais velhos, ela entrou na floresta armada com uma lanterna e seu caderno de anotações, determinada a descobrir a verdade. Ao caminhar, Clara começou a sentir um frio intenso, como se alguém a observasse. Mesmo assim, ela prosseguiu, a adrenalina pulsando em suas veias. Quando chegou ao centro da floresta, Clara se deparou com uma velha cabana coberta de musgo e trepadeiras, exatamente onde a lenda dizia que Manel tinha entrado pela primeira vez. O ambiente estava envolto em um silêncio sepulcral, e o ar parecia pesado. Com um tremor nas mãos, Clara pegou seu caderno e começou a escrever sobre suas descobertas. De repente, uma sombra emergiu do escuro, aproximando-se lentamente. Clara sentiu sua espinha gelar ao reconhecer a figura distorcida do Arranca-Língua. Ele não falava, mas seu olhar parecia pedir, implorar para que ela calasse a boca. Sem pensar, Clara tentou se afastar, mas as palavras escaparam de seus lábios: "Você não pode me fazer nada." Num movimento instantâneo, a criatura avançou. Clara sentiu um frio intenso e então, silêncio. As palavras que estavam em sua mente foram arrancadas dela, e ela ficou muda, impotente, enquanto a sombra desvanecia na escuridão. À luz do dia, os aldeões acordaram preocupados com o desaparecimento de Clara. Eles sabiam que a bravura da jovem havia quebrado a regra mais antiga da aldeia. Juntos, decidiram procurar por ela. Quando chegaram à cabana, encontraram o caderno dela aberto, com as últimas páginas em branco. Desde aquele dia, a lenda do Arranca-Língua se espalhou ainda mais. Nenhum aldeão jamais ousou mencionar seu nome novamente, e os ecos de um aviso perpassaram a aldeia: palavras têm poder, e algumas nunca devem ser ditas. E assim, o Arranca-Língua continuou a vagar pela floresta, sempre à espreita, à espera de mais um tolo que rompesse o silêncio de seus segredos.